Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo de análise da Vasco 10. Se você não conhece o nosso trabalho, chegou aqui no YouTube aí, né, deixa seu like, aliás, se inscreve no nosso canal, né, deixa aquele like, comenta aí, né, o que você está achando, né, o que você está achando das análises. Conheça um pouco mais do nosso canal, compartilhe com os amigos aí, é importante pra gente, e acompanhe a gente também no Instagram, @Vasco10RD. Acompanhe a gente por lá, vai ser muito bacana ter você com a gente e outros amigos também. O Lloyd, né, falando aí um pouquinho mais do Lloyd, já que na última partida não pegou bem, né? As atitudes do Lloyd deu uma repercussão tremenda. É claro que é um jogador que tem uma dificuldade no psicológico, é um jogador que deu uma guinada muito forte na vida aí, na carreira, e tá jogando no lugar onde ele sempre sonhou, mas os resultados não estão vindo, e isso acaba dando uma pressão maior, né, aí no atleta aí, então dá esses ruins mesmo. Ainda bem que o Fernando Diniz é psicólogo e parece que ele decidiu, né, abraçar aí o jogador, né, a Vasco TV mostrou ele abraçado lá ao angolano no vestiário, né, após a vitória. Então é muita pressão mesmo. Agora, garoto, vai ter que ficar humilde, né? Tem que ficar humilde, aceitar as correções, né? Aprender aí com os erros, porque a atitude que ele teve foi assim, um desrespeito total. Eu fiquei, olha, rapaz, inaceitável mesmo, né? É claro que, com certeza, o jogador se arrependeu, até porque ele saiu chorando da partida, né? Então, há sempre esse fator emocional, e de emocional, Fernando Diniz entende, né? Então, o treinador aí vai abraçar o jogador, que pode ser muito útil aí ao time do Vasco. É claro que ele vai pegar uma experiência maior, vai entender maior aí o que é futebol profissional e futebol no Brasil. Galera, é o seguinte, o time do Vasco, o time principal do Vasco, necessita de ajustes, necessita de peças. E algumas dessas peças tu pode encontrar na base, tá? Então, lembrando que no atual momento, assim, os dois atletas mais regulares, vou dizer, os jogadores que mais regulares são da base. Ou pelo menos os jogadores que estão dando melhor resposta são da base. Porque o Ryan, até pouco tempo, é um garoto, 18 anos. Já é um garoto mesmo, 18 anos. Você não pode exigir, né, que o Ryan dê algo, né, que o Felipe Coutinho não está dando. É um garoto de 18 anos, né, está aprendendo ainda as situações. Lembrando que a base, o atleta de base, ele normalmente, né, só os extra-séries que vai jogar a barbaridade antes dos 18, antes dos 20. Só os caras brabo demais, entendeu? Porque normalmente os jogadores vão ter essa questão de adaptação e muitos, né, só vão se adaptar aos 23, 24 anos. O Gabriel Peck, ele estreou no Vasco da Gama, um profissional com 17 anos, né, e deu cabeçada, se exigiu muito do Gabriel Peck, que ele foi bastante resiliente e o Vasco também foi resiliente. O Peck só foi dar, né, fruto aí com 22, 23 anos. Então foram aí 4, 5 anos dando cabeçada, né? Então esse é o retrato da base. A gente tem o Rian, que até outro dia a gente estava reclamando da vida com ele aí, mas é um jogador que com o Diniz aí, nesses 3 jogos com o Diniz, deu resposta. Garoto da base, né? Tá jogando, tá bacana, e vai crescer, tá? E vai crescer, né? Só que a gente não vai ter tempo, porque ele em julho deve ir embora, né? Mas é o atleta que está produzindo, o garoto da base. O Luiz Gustavo, zagueiro bom de bola, né? Muito elogiado. Os zagueiros aí anteriores a ele, que estão se recuperando, vão cortar o dobrado para tentar conseguir essa posição de titular de novo. O Luiz Gustavo, muito bem, um ótimo zagueiro, muito técnico, tem ótima leitura. Jogador de base assim, bem feita, né? Então é um defensor aí que conhece bem, um jogador forte, né? Alto, vai bem por cima, vai bem por baixo, sai jogando. Então, são 2 valores que a gente tem no time profissional que poderia ser 4 valores.
Poderia ser muito bem, tranquilamente, 4 jogadores, porque a gente tem jogadores para isso, né? O Sub-20 aí está com um time interessante que pode ter jogadores aí no profissional do Vasco. Lembrando que no ano passado, na época de Rafael Paiva, que era o técnico tampão, e ele se permaneceu no Vasco e ele salvou o ano do Vasco, tá? Vale a pena lembrar isso, porque também ele usou a base, tá? Ele usou o Leandrinho, que foi lá para o mundo árabe, inclusive o empréstimo do Leandrinho ajudou aí a pagar uma parcela aí do Paulinho, senão seria transferban, a coisa estava feia, a questão do Paulinho. Paulinho veio para o Vasco e o Vasco praticamente não deu nada lá à equipe árabe. Então, Leandrinho participou desse time, né? Subiu com o Rafael Paiva. O Estrela também fez bons jogos. Aí eu lembro bem daquele jogo em São Januário contra o São Paulo, né? O Vasco numa situação crítica e o Vasco venceu o São Paulo aí, né? Muito bem. O Lincoln também veio para o profissional e inclusive no jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? O Lincoln entrou e fez o gol, 1-0 Vasco da Gama, e segurou ali o Internacional. Então, assim, jogadores da base que deram resultado, que ajudaram o Rafael Paiva no cargo aí e já ajudou o Vasco a se segurar na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nessa quarta-feira o Sub-20 jogou pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Santos por 2-1. Santos da Vila venceu o Santos na Vila por 2-1. Gols de quem? Gols de GB e Léo Jacó. Esses camaradas cismaram de fazer gols. No outro dia cada um fez 2. Agora cada um fez 1. O Vasco venceu o Santos fora de casa com gols desses 2 goleadores aí que estão aprendendo a jogar um com o outro. Então são 2 jogadores que podem integrar um time profissional tranquilamente. O GB estava integrando o profissional e ia ser vendido, né? Houve aquele problema no joelho, voltou. E o Carille não usou. Mas o GB está aí na base aí, provando aí que é ótimo jogador, fazendo gols. E o Léo Jacó, que não teve ainda uma chance efetiva no time titular. Merece. Precisa. A gente tem o Riquelme Avelar, o lateral esquerdo, que está jogando uma barbaridade, né? Jogando muito bem, está pedindo passagem. Tem o Paulinho, que jogou muito no Campeonato Carioca, né? Pelo time profissional. Então o Vasco tem jogadores na base que vai ajudar muito esse time profissional. Ali sem falar no Zuccarello. Zuccarello que sobe e desce, hora está no profissional, mas não teve uma chance com o Diniz ainda na sua real posição. Inclusive, com a suspensão do Coutinho contra o Fluminense, há uma possibilidade do Zuccarello ser relacionado contra o Fluminense. Quem sabe ele entrando aí na sua real posição, já que o argentino aí, o Garré tá complicado pro Garré, né? Mas vai ter aí a janela do meio do ano aí do Mundial para o Vasco treinar, para o Diniz conhecer melhor esses jogadores. Além do Sub-20, o Sub-17 jogou também, venceu o Internacional por 3-2, né? Isso já em casa, jogando em casa no Nivaldo Pereira. Gols de Léo Félix, garoto aí bom de bola que teve, de vez em quando ele entra no Sub-20 também, é um volante, né, mas que gosta de fazer os seus golzinhos. E o Medina fez 2 gols. Medina é o camisa 10 do Sub-17, garoto bom de bola, bom de gol, tá? Preste atenção no Medina, não é tão badalado aí como outros, né, como o Andrei. O Andrei é outro meia que pisa na área, que faz gols também, jogador interessante, jogador de seleção brasileira, mas o Medina faz gols, né? É um camisa 10 que ajuda muito no meio de campo, ajuda muito no combate e sai forte para o ataque, e fazendo 2 gols numa partida contra o Internacional é para se prestar atenção. Tá bom, gente? A base do Vasco é forte, a base do Vasco pode ajudar nesse time principal. E olha só, lembrando bem que o Palmeiras vendeu um zagueiro. Não vou dizer que é um zagueiro meia boca, é um zagueiro que tem uma qualidade, mas que, como eu já vi jogos
né, desses dois jogadores aí, do Luiz Gustavo e o zagueiro que o Palmeiras vendeu para o City, olha, o Luiz Gustavo não deve nada ao menino que foi lá para a Premier League. O Vasco pode ganhar um bom valor aí com algum desses talentos aí. Inclusive, o Ryan já está prometido, né, sair aí no meio do ano, mas vamos aguardar aí se concretiza, né, e ver os valores que os garotos da base podem dar para o Vasco, pode ajudar aí no orçamento e, mais ainda, melhor ainda, ajudar o time dentro de campo. Tá bom, galera? A gente volta a qualquer momento, qualquer bomba que explodir, estamos aí na área, ou então amanhã a gente traz aí o vídeo de sexta-feira, um assunto bacana para você. Se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, ajuda a gente, a família do Vasco 10 crescer. Acompanha a gente também no Instagram, @Vasco10RD, tá? Deixa o like, compartilha, né? Comenta aí pra gente. Isso é importante, muito importante pra gente, tá bom, galera? A gente volta a qualquer momento. Valeu, gente! O Vasco é pra quem acredita.